Vamos falar de um tema que chega bem perto ao coração, porque também é um questionamento que, vou ser sincero, muitas vezes se escuta. Se o sacerdote está em pecado, para que serve? Se ele está em pecado, de verdade a graça de Deus vai chegar através dele? Se ele celebra a missa ou me confessa sendo um pecador como eu, que diferença tem? E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Winestrosa e vamos falar deste tema entre o sacerdócio e o pecado, sobretudo o sacerdote pecador. E temos que começar com duas premissas. Primeiro, a experiência do pecado é algo universal. Todos nós, seres humanos, desde que nascemos, acreditamos na existência de um pecado original, ou seja, um desordem na nossa natureza e nas nossas faculdades, que faz muito difícil o nosso caminho ao céu. Então sempre vamos precisar contar com a graça de Deus, a ajuda divina para poder cumprir esse propósito. Então, o pecado é universal a todos nós. E a segunda premissa importante, a ordenação sacerdotal não isenta o sacerdote, o homem que recebe o ministério, do pecado. Ele ainda é um peregrino nesta terra, mesmo com uma função específica para o povo de Deus, ele ainda precisa trabalhar para chegar ao céu. E esse trabalho da sua própria purificação do seu pecado e da invocação da ajuda de Deus para isso. Dito isso, também é verdade que o escândalo de um sacerdote pecador atinge mais ao povo de Deus. É uma tragédia e pode ser realmente causa de grande tristeza e decepção. E, sobretudo, com os meios e as informações dos últimos tempos, podemos até conhecer mais notícias desse tipo de situações, de sacerdotes que traem muito a sua identidade. E, sobretudo, em questões que são terríveis, gravíssimas, até crimes que deveriam ser punidos gravemente. Mas este questionamento sobre se a confissão, o casamento ou qualquer sacramento recebido por um sacerdote é válido, vamos reconhecer que este questionamento não é novo, como na verdade muitas outras perguntas sobre a fé não são nada recentes, já foram feitas desde o início do cristianismo. E para resolver e ver a história deste questionamento, vamos ir bem no início do cristianismo, especificamente no século IV, quando a igreja dos primeiros cristãos era perseguida pelo império. Eles tinham que sofrer todo tipo de torturas. E muitos deles escolhiam o caminho do martírio, onde preferiam sua fidelidade a Deus a renunciar à sua fé. Porém, também tinha um grande grupo que não tinha a fortaleza ou o desejo de passar por todos esses tormentos e renunciavam à sua fé. Talvez traíam sua fé declarando sua adesão aos deuses do império, e alguns deles até tinham uma traição maior de entregar as Sagradas Escrituras para serem queimadas ou profanadas. Tudo começa a mudar com o Edito de Milão do 313, porque Constantino, com esse edito, permitiu não só a profissão pública, livre profissão pública da fé, mas também proibiu ser perseguido por causa dela. E isto, que foi muito bom para a história da igreja e para a liberdade religiosa em geral, trouxe problemas muito sérios. E um deles foi o que fazer com aqueles que tinham traído, profanado a sua fé, por aqueles que tinham sido apóstatas, ou seja, renunciado publicamente à fé em Cristo. O que fazer com eles? A maioria dos bispos e líderes religiosos aceitavam que eles podiam ser readmitidos na fé, mesmo depois de um processo de penitência e de purificação, mas poderiam voltar à comunhão da igreja. Mas teve um grupo, outros, a minoria na verdade, que tinham uma posição ainda mais radical. Eles diziam que ninguém podia ser readmitido na fé e na igreja a menos que fossem rebatizados. E assim foram passando os anos. E esta posição foi ficando cada vez mais radical, porque este grupo minoritário percebia que a igreja em geral, os bispos, admitiam clérigos e leigos sem esse rebatismo que eles pregavam. Então eles
tiveram uma posição ainda mais dura, dizendo que todo sacramento realizado, todo culto realizado por um clérigo, bispo ou sacerdote que foi apóstata era inválido e tinha que ser feito de novo. Por isso, a finais do século IV, estas posições já foram irreconciliáveis. E este grupo minoritário foi recebendo o apoio de outros bispos, e também com alguma influência. Um deles era o bispo de Cartago, Donato, e por isso adoptaram o nome de donatistas. E eles mesmos já não se reconheciam como católicos. De fato, a visão deles do seu próprio grupo era de uma igreja original, diferente daquela que já estava no Império, mas mais vinculada àquela que Cristo fundou. Tanto assim que se denominavam da seguinte forma: a igreja pura dos eleitos, sem contaminação do pecado e radicalmente oposta ao mundo. Foi até o século V, já com Santo Agostinho, que os donatistas foram solidamente refutados. Porque para Santo Agostinho, como bispo, ele não tinha problema em reconhecer que santos e pecadores conviviam na mesma igreja de Cristo. E de fato, ele tinha uma reflexão muito linda, sobretudo a partir das parábolas do reino dos céus, onde o trigo e o joio conviviam, os peixes bons e maus conviviam juntos, e que só era direito de Deus, no final dos tempos, fazer esta separação. Fazê-la nós mesmos, seus ministros, era imprudente, injusto e totalmente desnecessário, porque só é direito de Deus. Mas sobre o ponto sobre a validade do sacramento por parte de um sacerdote, neste caso que foi apóstata, ou um sacerdote em pecado, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: a graça sacramental, a eficácia da graça sacramental, depende da santidade de Deus e não dos seus ministros. É Deus e sua santidade a que importa, não a dos seus servidores. E a partir daqui a igreja, com todos os seus concílios e especificamente a doutrina sacramental, vai reforçar que definitivamente nesse sacramento como ação direita de Deus, podemos falar da Eucaristia, da reconciliação, da crisma, do matrimônio, de qualquer celebração sacramental, como ação direita de Deus para a salvação do seu povo. A santidade do sacerdote é secundário. É ele que vai ter que dar contas a Deus sobre seu caminho espiritual, mas na sua função como mediador da graça entre Deus e seu povo, é um mediador que representa Cristo, o único mediador, mas como mediador dessa graça, como representante humano dessa graça, sua condição espiritual não importa. É verdade que a realidade do pecado, o escândalo do pecado e, sobretudo, pecados horríveis em alguns dos líderes religiosos é uma triste tragédia. Mas é importante também entender que Deus não é refém da nossa fragilidade humana. A graça de Deus não depende da nossa própria fraqueza. E temos uma escolha: ou acreditamos na onipotência de Deus e nesse seu amor misericordioso que transcende totalmente nossa condição humana, ou vamos com o grupo dos donatistas, que acham que somos nós os que temos a capacidade de controlar esse poder divino. Estamos com Santo Agostinho ou com os donatistas? Estamos com a igreja que, na tradição das Escrituras, sabe e acredita em um Deus que pode agir e salvar, mesmo no pecado, na doença, até na mesma morte, porque para Ele, sua vontade é que todos sejam salvos e desfrutem do seu reino glorioso.